Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, estamos em Tua presença, ó Deus, nesta noite, Senhor. Estamos aqui para bendizer e exaltar o Teu santo nome. Estamos aqui para aprender com a Tua palavra. Ó Deus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos levou, nos trouxe em paz. Nós estamos aqui cumprindo a Tua vontade, fazendo o Teu ídolo, ó Pai, em nome de Jesus. Que este ensinamento abra o nosso entendimento, Senhor, para nós compreendermos a Tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mateus 16. Versículo 13. A confissão de Pedro, bem conhecido todos nós. Diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de Jesus de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Versículo 20, só até aí. Então nós vamos tratar sobre esse assunto, sobre a igreja. Muito do que nós vamos falar, vocês já viram. Vai reforçar e algumas coisas nós vamos acrescentar ao seu conhecimento sobre a igreja. Aqui a gente tem uma revelação da parte do nosso Deus. O nosso Deus revela para Pedro, porque Jesus Cristo perguntava: quem vocês acham que eu sou? Quem que eu sou? E quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles falaram: um diz que é João Batista, um diz que é Elias, outro diz que é Jeremias, um dos profetas e tal. Mas e para vocês? Quem eu sou? O que eu sou? Aí de repente Pedro tem um lampejo, né? uma revelação, e diz assim que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, ou Simão, filho de Jonas, né? Porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Ou seja, não foi alguém que contou para ele, no sentido assim, de que eu conto alguma coisa por Gaspar. Não foi alguém humano, não foi uma pessoa humana que contou para Pedro, mas foi a pessoa do próprio Deus que revelou, que deu essa clareza, esse entendimento para Pedro de quem era o Filho de Deus. E Jesus complementa essa afirmação dizendo que tu és Pedro, que significa o quê? Um fragmento de pedra, Cefas ou Petros.
É um fragmento de pedra, é um pedaço de pedra, não é a pedra em si. E ele fala, e sobre esta pedra, e ele fala de si agora, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus está dizendo, Pedro, tu és um pedaço de pedra. A pedra sou eu. E sobre mim a igreja vai ser edificada. Eu serei o fundamento. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, que cada um deve cuidar como que edifica a obra de Deus, porque Cristo é o fundamento e já está posto. Ele é a pedra de esquina, a pedra angular. E aqui nós temos uma concepção do que é a igreja. E a palavra igreja, no grego, ela vem de uma palavra que significa eclésia, que refere-se à reunião de um povo por convocação, ekaleo. E no Novo Testamento designa principalmente o conjunto do povo de Deus em Cristo, que se reúnem como cidadãos do reino de Deus, com o propósito de adorar a Deus. A palavra igreja pode referir-se a uma igreja local ou a igreja no sentido universal. A igreja local é essa que nós estamos aqui nesse momento. O local onde congregamos, onde reunimos, não só o espaço físico, mas também nós que estamos reunidos, somos a igreja de Cristo. Estamos reunidos no espaço físico e também nós, como igreja, nós somos a igreja, também estamos reunidos. E a igreja no sentido universal são os salvos em Cristo ao redor do mundo, onde tem um conjunto de pessoas salvas e remidas no sangue de Jesus Cristo, reunidas no nome de Jesus Cristo, ali há uma igreja. Igreja não é assim, só tem igreja porque a Assembleia de Deus alugou um cômodo ou construiu. Não. Se dentro de uma casa tem algumas pessoas salvas, redimidas pelo sangue de Jesus Cristo, foram perdoadas, se arrependeram dos seus pecados estão reunidas, ali há uma igreja. Ali há uma igreja. Ali há um povo adorando a Deus. E, no entanto, se a gente observar o fundamento da igreja, o surgimento da igreja, ele se deu dessa forma. Eles não tinham espaço físico para congregar. Eles, assim, no sentido institucional, preparado. Não, eles se reuniam de casa em casa. Então, é isso que a gente tem que observar aqui. Deixa eu só... Vamos lá. Então, a gente tem que ter esse entendimento, que significa reunião de um povo por convocação. É um povo que foi convocado para estar com Cristo. No tópico 1, aqui do nosso estudo, a igreja é apresentada como povo de Deus, o agrupamento dos crentes redimidos como fruto da morte de Cristo. É um povo peregrino que já não pertence a esta terra, cujo primeiro dever é viver e cultivar a comunhão real e pessoal com Deus. Então, a princípio é apresentado como povo de Deus. Vamos ler aqui 1 Coríntios 1:2. 1 Coríntios 1:2, depois capítulo 10, verso 32.
Quem achou 1 Coríntios 1, 2? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos como todos, os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, é apresentada como povo de Deus e com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O conceito de igreja universal. 10:32. Não vos tornei causa de tropeço em todo tempo, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então, você vê que Paulo fala, olha, não seja pedra de tropeço nem para judeu, nem para gentio, e nem tampouco a igreja de Deus. Então, você vê que já há agora uma classificação e uma reunião de pessoas aqui em torno de Cristo que se tornam também participantes como povo de Deus. E é o agrupamento, né, dos crentes redimidos como fruto da morte de Cristo. Então, a morte de Cristo, ela trouxe o perdão dos pecados, ela trouxe todos os que se arrependem e creem no seu nome, faz com que todos se tornem povo de Deus, com que todos se tornem integrantes da família de Deus, se tornem a igreja de Deus. Então isso é muito importante. A morte de Jesus Cristo ela é muito ampla. E o nosso primeiro dever é cultivar uma comunhão real e pessoal com Deus. Está lá em 1ª carta de Pedro, capítulo 2, verso 5. 1 de Pedro 2, verso 5. Também por Deus, nosso Deus, como pedra e vidro, sois edificados casa espiritual para seres sacerdotes santos, a fim de oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, olha só. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então você veja só que os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Então você veja a importância sobre isso. A igreja é um povo peregrino que já não pertence a esta terra. Hebreus 13, 12 ao 14. Hebreus 13, 12 ao 14. Nós estamos estudando hoje sobre a igreja. Por isso, também Jesus, para santificar o mundo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da forma, saindo a ele fora do arraial, levando o seu império. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futuro. Então você veja só que a igreja também, apresentada como povo de Deus, como fruto da morte de Cristo, é um povo peregrino que não pertence a esta terra e
Você vê que a gente vive aqui nesse mundo, mas a nossa expectativa tem que estar no porvir. A gente tem que estar com a expectativa da vida eterna, né? de estar um dia com o nosso Senhor. 2. A igreja foi chamada para deixar o mundo e ingressar no reino de Deus. A separação do mundo é parte inerente da natureza da igreja. E a recompensa disso é ter o Senhor por Deus e Pai. Segundo aos Coríntios 6, do 16 ao 18. Nós partimos do Evangelho de Mateus, capítulo 16, né? Do versículo 13 ao 18, e agora a gente está percorrendo em alguns versículos. Pode ler. Calma aí. 6, 16 ao 18. Não, capítulo 6, versículo 16 até o 18. Nele habitarei e entre eles andarei. E eu serei seu Deus, e eles serão o meu Deus. Ele Pai, meio dele, o afastai, diz o Senhor, e não toqueis nada comigo. E eu vos receberei, e eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim. Filhos e filhas, diz o Senhor. Então você veja só que comunhão que há entre as trevas e a luz, né? Que harmonia entre Cristo e o maligno, que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Então a igreja, ela está nesse mundo, ela pertence a esse mundo, mas ela não pode, como a gente pode dizer, como eu costumo dizer, a gente não pode fazer aliança com as práticas pecaminosas do mundo. E a Bíblia, ela deixa muito claro, ela fala bem claramente que nós somos sal da terra e luz do mundo. Sal para quê? Para conservar, e luz para o quê? Para iluminar os que estão nas trevas. Então a igreja, ela cumpre um papel muito importante de ser aquela que deixa o mundo e ingressa o reino de Deus, faz parte do povo de Deus, faz parte do reino de Deus. Como Paulo disse, eu já ministrei aqui uma vez para vocês, sobre a igreja, nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Então, um embaixador, ele é uma função que, primeiro, geralmente é um cargo de comissão, um cargo de altíssima confiança. Ou você primeiro passa num concurso do Instituto Rio Branco, que só passa quem é os top, quem está lá, e de lá de dentro, às vezes a pessoa é escolhida para ser algum embaixador, para trabalhar algum embaixador ao redor do mundo, ou se não houver uma indicação política, às vezes um servidor de carreira se torna um chanceler, um representante do Brasil no exterior. E você vê que é uma coisa assim, extremamente importante. E a igreja aqui na terra, ela é embaixadora de Cristo.
representante de Cristo. E olha a responsabilidade que a igreja ela tem, ela possui. O nosso país tem a Constituição, que a princípio era para estar sendo seguida, né? Mas isso aí é outra coisa. A gente tem a nossa Constituição, que é a nossa regra, é os nossos deveres e direitos, nós temos as leis, e o embaixador, o servidor de carreira que seja nomeado ou ali de indicação, ele obedece aquilo que está prescrito, porque ele representa o seu país. Aí por que a igreja tem a prescrição da palavra? Tem a sua forma de se conduzir. E algumas denominações também têm seus usos e costumes, sua forma de conduta. Por que quando traz para dentro da igreja há um questionamento e uma rebeldia tão grande quando a gente quer trabalhar com uma linha de pensamento de uma forma que a gente acha que é saudável para a vida da igreja? É isso que a gente tem que entender, que a igreja ela deixa o mundo e passa a fazer parte do reino de Deus. Você passa a se tornar um filho de Deus. E aí as pessoas acham que a igreja hoje tem que ser de qualquer maneira. E aí quando alguma liderança recomenda alguma coisa, tem pessoas que não aceitam, acham um absurdo, e aí trata a liderança de só Jesus na causa. Enquanto que nos seus ambientes de trabalho se submetem às normas da empresa, às normas do patrão, do chefe, do gerente, que seja, obedece perfeitamente. Às vezes murmura, questiona, reclama, mas reclama para lá, não reclama na cara. E se submete. Porque não quer perder o salário, não quer perder o emprego. Mas aí dentro da igreja, muitos se acham no direito de falar e dizer e fazer o que querem, né? E não é assim que funciona. Não é dessa forma. E aqui, a igreja, número 3, a igreja é o templo de Deus e do Espírito Santo. Este fato, no tocante à igreja, requer dela separação da iniquidade e da imoralidade. A gente já leu aqui que comunhão entre as trevas, luz, entre o maligno e Deus e tal. A gente pode... Aqui tem outros versículos, mas a gente já viu basicamente isso. Paulo ele fala que nós somos templos do Espírito Santo. A ênfase de Paulo não era com a alvenaria, porque até então eles nem tinham alvenaria direito, né? Ele nem direito sequer eles tinham lugar para reunir. Às vezes reunia num cenáculo emprestado lá, se reunia lá em Atos 20, se não me engano, quando Eutico cai da janela, eles estavam no lugar que não era deles. E eles estavam de luzes acesas, porque para que o soldado romano pudesse ver o que eles estavam fazendo. Então, por isso que tinha muitas luzes acesas. Claro, estavam reunidos à noite, obviamente, mas também com esse fim do soldado poder ver e observar o que estava sendo feito ali. Você vê que eles não tinham tanta essa preocupação com estrutura. Não significa também que a gente dê tanta ênfase em nós como templo, que isso aqui também é de menor importância. Ali, não, o templo sou eu, a igreja sou eu, então ali na igreja vamos... Não, também não é assim, irmãos, também não é assim. O local aqui é um local onde a gente se reúne no nome de Jesus, onde a gente presta culto ao Senhor. O lugar se torna santificado pela manifestação da presença de Deus no nosso meio. Então se torna um lugar santo. Você vê que Deus, ele
ele aparece para Moisés no Sinai e ele fala: Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Então a presença de Deus chegou naquele lugar ali e santificou o ambiente. E aí então a presença de Deus, onde ele se manifesta, onde ele é adorado, também se torna um lugar de zelo e de... Para vocês verem, olha só, a religião estava bagunçada no tempo de Jesus. Jesus ainda fala assim, Jesus ainda bota aqueles cambistas para sair fora, falando que essa casa é casa de oração e não covil de ladrões e salteadores, e bota os caras para correr tudo. Então você vê que há um respeito e uma importância pela estrutura física também, porque é um local onde você fala e prega e fala sobre o nome de Deus. Então também é um lugar que tem que ter o respeito e também tem que ser santificado. Tem que ter um lugar onde a gente se porte. Primeiramente, a santificação acontecendo em nós, a mudança em nós, e, consequentemente, a gente traz essa reverência, esse respeito que há em nós para o ambiente, nosso ambiente de culto. E aí Deus, ele manifesta a sua presença. 4. A igreja é o corpo de Cristo. Isto indica que não pode existir igreja verdadeira sem união vital dos seus membros com Cristo. A cabeça do corpo é Cristo. Aí tem aquela questão dos desigrejados. Não, eu sou igreja, não preciso estar reunido. Uai, existe corpo sem cabeça? O negócio é esse. Que eu saiba, tem um folclore na mula sem cabeça, né? Mas isso aí não tem como, né, irmãos? Como é que eu digo que sou membro, mas eu estou fora do corpo? Não tem condição, né? Não tem condição nenhuma. Muitas vezes são pessoas feridas com a igreja, com essas coisas todas e tal, e aí querem se justificar e usam textos e aquela coisa toda. A igreja é o corpo de Cristo, que não pode existir verdadeira igreja sem união vital dos seus membros com Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, 15 e 16. 1 Coríntios. Não, 6, do 15 ao 16. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meu Cristo? Absolutamente não. Ou não saber que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, nós seremos dois, uma só carne. Mas ao 17. Mas aquele que se une ao Senhor é o Espírito. Então, ele está tratando uma questão aqui sobre a questão da sensualidade, que quando o homem ou a mulher, né, se une e tal, essa situação, que se torna, assim como o homem e a mulher se casam, se tornam uma só carne, quando o homem ou a mulher adultera, ela também se torna uma só carne com a prostituta ou com a prostituta. Então você veja só que é uma coisa muito séria, muito grave. Você se torna uma coisa só com a prostituta. Então é uma coisa muito, muito séria. E aqui, ó, 1 Coríntios 10, do 16 ao 17. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão de sangue de Cristo?
O pão de batismo não é a comunhão do corpo de Cristo. Nós, embora muitos, somos unicamente pão. Porque todos participamos. Olha só, irmãos, são textos muito claros, muito esclarecedores, que não tem como... Jesus ele falou o quê? Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, esse dá fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Não há como nós termos vida, e a pandemia ela provou isso. E as pessoas adoeceram mentalmente. Se os índices de depressão, de ansiedade aumentou absurdamente por conta do isolamento. Se vocês têm conhecimento do que está acontecendo em alguns lugares da China, os chineses, eles aceitaram por muito tempo o lockdown, o fechamento, e aceitaram aquela imposição da ditadura chinesa. Mas aconteceu um monte de revolta. O povo saiu para a rua. Houve quebra-pau aí com polícia, com autoridade sanitária, com esse tipo de gente aí, porque o povo já não aguentava mais. E está acontecendo isso lá na China. E cadê a mídia que não mostra isso? Não mostra. E trazendo para esse contexto aqui, como que eu digo que eu sou igreja, mas eu fico longe? Eu não me uno. Se você vê o tempo inteiro a Bíblia falando de arraial, congregação, comunhão, união, ajuntamento, povo e tudo, não fala só individualmente. Fala sempre no sentido coletivo. O povo está sempre junto ali. Então não tem como, não há vida, né, se não estiver ligado ao corpo de Cristo. A igreja é o corpo. A igreja é a noiva de Cristo. Este conceito nupcial enfatiza tanto a lealdade, devoção e fidelidade da igreja a Cristo, quanto o amor de Cristo à sua igreja e sua comunhão com ela. A igreja é a noiva de Cristo. Esse conceito nupcial enfatiza tanto a lealdade, devoção, fidelidade da igreja a Cristo, quanto o amor de Cristo à sua igreja e a comunhão com ele. Vamos ver aqui em Efésios 5, 23 ao 27. Efésios 5. Isso, do 23 ao 27. O marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do povo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher, as mulheres sejam em tudo submissas em seu marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo, e entregou para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da parte da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então você veja a seriedade. Aqui Paulo está falando do casamento também, de como a marido e mulher devem se comportar, e você vê que quando
fala para o homem, e ele faz a comparação, né, de que Cristo amou a igreja e como que o homem deve amar a sua esposa, mas você vê como que Cristo ele lida com a igreja. Ele espera esse momento desse casamento, desse desfecho, e é a sua igreja salva, redimida, lavada, purificada, que ele purificou, que ele se entregou por ela. É que ele espera por esse momento, essa celebração das bodas do Cordeiro, como está lá em Apocalipse. Você veja que a igreja é a noiva de Cristo, é a noiva do Cordeiro. Então ela não é qualquer uma. Ela não é qualquer uma, ela não pode ser qualquer uma. Porque ele fez o quê? Que Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, né? Nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha o que o sacrifício de Jesus foi feito pela igreja. O que ele fez pela igreja do Senhor. Então essa é a responsabilidade que a gente tem que... E fala também que ele... porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Ele salva o corpo de Cristo, ele salva o corpo. Então, nós temos que ter esse entendimento do que nós somos para ele, o que você é para ele. Aqui, continuando. A igreja é uma comunhão, koinonia, não é uma comunhão espiritual. Isto inclui a habitação nela do Espírito Santo, a unidade do Espírito e o batismo com o Espírito. Esta comunhão deve ser uma demonstração visível do amor mútuo e cuidado entre os irmãos. E aqui fala de quê? De comunhão. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, um texto bastante conhecido de todos nós, que eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos, ou seja, nos ensinos dos apóstolos. O ensinamento que eles receberam de Cristo, estavam agora transmitindo à igreja, e diz que havia o quê? Simplicidade, singeleza de coração. Havia uma simplicidade, e o povo caía o quê? Na graça, e a igreja caía na graça do povo. E Deus fazia o quê? Acrescentava a igreja, e a igreja ia crescendo, e tinha esse cuidado, esse amor mútuo, esse cuidado entre os irmãos. E é isso que nós temos que ter em mente, esse cuidado de uns com os outros. Tem que ser eu cuidando de vocês e vocês cuidando da gente. É isso que é ser igreja. Não é só o pastor cuidando da igreja, mas é a igreja também cuidando do pastor. É isso que é ser igreja. Porque é claro que a responsabilidade maior está sobre quem é pastor, mas a igreja também tem que ter esse sentimento, esse olhar também para com o pastor da igreja, independente de sermos nós ou não, onde quer que os irmãos estiverem congregando e tudo, tem que haver esse olhar. Tem que haver esse olhar, porque é uma via de mão dupla. É uma via, a gente ofertando no sentido de que, não financeiro, mas ofertando, né, a nossa vida, o estudo, o esforço, as orações, intercessões, e a igreja também devolvendo dessa mesma forma. E aí a igreja, ela vai entendendo isso, aí ela vai crescendo, ela vai se fortalecendo,
ela vai, né, ficando cada vez mais estruturada, cada vez mais estruturada. Deixa eu ver aqui. E é a presença do Espírito Santo é que ela faz tudo isso, né? Faz haver essa comunhão, essa união, essa unidade. Que Efésios 4:4 fala que sobre o vínculo da paz, né? Aquele vínculo que o Espírito Santo ele cria, aquele vínculo no meio do povo, porque há uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Então cria aquele ambiente de unidade e de fortalecimento. Tem uma palavra que eu acho que é em Hebreus que Paulo usa ela. A gente costuma falar assim, a palavra episcopos, bispo, presbítero, quando se trata para obreiros, lá em 1 Timóteo capítulo 3. Só que o escritor aos Hebreus, ele usa uma palavra, quando se trata do cuidado de uns com os outros, ele usa a palavra como se fosse presbiterando. Ele usa uma variação dessa palavra grega, episcopos, né? Ele usa uma variação dessa palavra no sentido de que, ou seja, aportuguesando, e como um pastor amigo meu, ele sempre fala, presbiterando, no sentido, o que é o presbítero? O que é o bispo? É o supervisor, é o cuidador, aquele que cuida, aquele que supervisiona, ou aquele que desempenha a função de pastor. E aí o escritor aos Hebreus, quando ele fala do cuidado de uns com os outros, ele usa essa palavra. Ou seja, é como se estivesse presbiterando, né? Todo um cuidando do outro. Não é nem um cuidando da vida do outro, não, assim, no sentido de especular e sair fofocando, não. É no sentido de cuidado, de zelo, de comunhão, de fortalecimento, de união. É esse sentido. Né? Não é no outro, não. Não é cuidado nesse sentido. Vamos lá. A igreja é um ministério. Diaconia, né? É um ministério espiritual. Ela ministra por meio de dons, mas não necessariamente dons espirituais, irmãos. Dons aqui é no sentido bem amplo da palavra. Não se restringe só nos dons espirituais lá de 1 Coríntios 12 e 14, não. A igreja ela ministra por meio de dons outorgados pelo Espírito Santo. Aí tem aquele que contribui com liberalidade, aquele que socorre, que use de misericórdia, aquele que... Então tem os dons ministeriais, Romanos 12, tem lá Efésios 4, tem 1 Coríntios 12. Então há vários tipos de dons que são entregues, porque a igreja ela é um ministério espiritual. A igreja ela exerce uma diaconia, um serviço. Vocês sabiam que em inglês, quem já viu como que vou no culto? Tem uma palavra culto em inglês? Eles não falam. Se vocês pegarem um cartaz de uma igreja americana ou de língua inglesa, vai estar lá serviço, services, vai estar lá serviço. Aí dias dos serviços, está lá. Né? Para a gente parece estranho, é dia do serviço, né? Mas para eles então, porque eles entendem que é o quê? A igreja é um ministério diaconal, espiritual, de serviço. É um servindo ao outro, servindo à comunidade, servindo com seus dons e talentos. É que eu costumo dizer sempre aqui para vocês, já é uma coisa bem batida e corrida. Quem é membro, presta um serviço. Quem é líder, tem um cargo de liderança, presta um serviço. Todos prestam serviço para Deus. Todos fazem parte da obra de Deus. Estão desempenhando um serviço para Deus. E aí a gente acha muitas vezes que eu acho que eu só vou ser útil
se eu tiver algum cargo ou se eu tiver alguma liderança. Não é assim que funciona. A gente tem que tirar isso da nossa mente, que a igreja é um ministério espiritual. Quando você, muitas vezes, uma irmã te liga ou te manda uma mensagem e você consola, conforta, aconselha, você está prestando um serviço para a sua comunidade, para Deus, para a comunidade, para o seu irmão. Você está prestando um serviço na obra de Deus. E é isso que a gente tem que entender. Tem um serviço, claro, local, com os departamentos, com as lideranças, mas o serviço, a diaconia, ela é muito ampla. E ela é muito bem abrangente. E a gente tem que ter isso em mente. A igreja, ela é um exército engajado num conflito espiritual, batalhando com a espada e o poder do Espírito. Seu combate é espiritual contra Satanás e o pecado. O Espírito que está na igreja e a enche é qual guerreiro manejando a palavra viva de Deus, libertando as pessoas do domínio de Satanás e anulando todos os poderes das trevas. A igreja é um exército. O nosso combate é espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 12. A nossa guerra não é contra a carne, o sangue, mas contra os principados, potestades, nas regiões celestiais, né, as forças dominadoras. É contra o maligno a nossa guerra. Nós temos que travar guerra com o maligno. Não é travar guerra com o nosso irmão. A gente não trava guerra com quem está ao nosso lado. A gente trava guerra com Satanás. É com o diabo que a gente trava guerra. Não é uns com os outros. E Tiago. E a gente estudou sobre a carta de Tiago na terça-feira, toda a carta de Tiago. E Tiago ele falou muito sobre isso. Sobre contenda entre irmãos, sobre guerreais, né, pede e não recebe, essa coisa toda, por conta disso. Então, nós somos um exército. E olha só, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala que pode um reino dividido subsistir, não prospera. Um reino dividido, ele não prospera. Nem Satanás é dividido, bagunçado, desordenado. E aí, nós temos que ser, como igreja, nós temos que ser um exército. E o nosso general é Cristo, né? Mas parece que agora nem isso pode cantar mais, né? Não pode mais cantar agora que o general é Cristo, né? Quem tá por dentro da internet aí sabe o que eu estou falando, né? É complicado isso, né? Querem cancelar os hinos, porque não pode cantar o hino agora, o general é Cristo, porque é uma afronta às pessoas que sofreram durante a ditadura do exército, durante a ditadura militar. Isso está acontecendo, tá, irmãos? Isso está acontecendo. Está surgindo, por isso que nós temos que ser um exército atento, porque está surgindo uma igreja militante de esquerda, falando que não pode cantar mais alvo do que a neve, né? Não pode cantar o hino 39, alvo mais que a neve, porque é uma afronta contra os negros. E aí o outro estava junto com esse outro cantor, que é cantor também, diz que também o general é Cristo, aquele louvor do Ademar de Campos, ele também não poderia ser cantado porque seria uma afronta com essas pessoas. Então, é o contexto que a gente está vivendo e que 2023 para frente é só Jesus na causa. É só Jesus na causa. É um momento muito delicado. E a igreja, como um exército, ela tem que estar engajada e na palavra de Deus, engajado uns com os outros, ali
porque, como diz Paulo, né, que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Ela é coluna e firmeza da verdade. E hoje quem prega a verdade, quem minimamente quer falar a verdade bíblica, está sendo escorraçado, está sendo cancelado, está sendo... Que a moda agora o nome é cancelado, né? É cancelado. Agora, o termo da moda é esse. Aí falando que a igreja é coluna e firmeza da verdade, está aqui no próximo item. 1 Timóteo 3,15. Abra aí. Vamos consultar. 1 Timóteo 3,15. Isso, 3,15. 1 Timóteo. Mas cada que saiba como condenar que é a igreja de Deus e a coluna e firmeza da verdade. Olha, eu vou repetir aqui para sair também na transmissão, e eu quero ver com vocês aqui umas coisas interessantes. Escrevo-te estas coisas esperando e ver-te em breve. Paulo falando para Timóteo, versículo 14. Agora o 15. Se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, ou firmeza, coluna e firmeza da verdade. E agora eles estão querendo atacar o quê? A firmeza, a coluna da igreja, que é a palavra, sua palavra. Eles estão atacando a palavra de Deus. Porque o hino general é Cristo, é baseado na palavra de Deus. Alvo mais que a neve é baseado em Isaías capítulo 1. Então, vocês observem que a igreja ela é coluna e firmeza da verdade. E eles querem pegar as verdades bíblicas e transformar ela em coisas relativas, coisas que... Hoje em dia se fala muito de fluidez, de mudança, de contexto, de não sei o quê. Tem muito esse papo, né? Essa conversa. Mas a doutrina bíblica... O que Paulo diz para Timóteo? Cuida de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo estas coisas salvarás tanto os que te ouvem e como a ti mesmo. Você vai salvar os que te ouvem e você vai salvar a si mesmo, porque você vai estar fazendo o que é certo e ensinando o que é certo e ouvindo o que é certo. Mas agora não. Eles querem dizer que não há uma verdade absoluta. Que não há verdade. Existe um livro de um filósofo chamado Zygmunt Bauman, que ele trata muito sobre isso, o mal-estar da pós-modernidade. Ele falou muito da fluidez da sociedade. Esse camarada, ele falou muito isso, já tem um tempinho, ele não é tão novinho esse livro, não. E ele já falava isso analisando a sociedade como um todo. A sociedade como um todo. E a igreja, ela é coluna e firmeza da verdade. Aí estão batendo... Aí esses dias eu estava lá na minha sogra, esses dias que eu passei na minha sogra, aí assistindo, acho que um desenho novo do Netflix, né? Aí minha esposa teve que explicar para a Isabela o que estava acontecendo. Um filme novo que está lá no Netflix. Porque agora nem desenho a criança não pode assistir direito. E a igreja é o quê? Nós somos coluna e firmeza da verdade. Assim como o alicerce que sustenta uma construção, funcionando como um alicerce que sustenta a construção, a igreja deve sustentar a verdade e conservá-la na íntegra, defendendo-a
contra os deturpadores e os falsos mestres. E aí, de novo, Paulo falando para Timóteo. Chegaria um tempo, Timóteo, em que as pessoas se cercariam de falsos mestres, porque ao ouvir a verdade teriam comichão nos ouvidos, e iam se cercar de doutores, de mestres, que iriam falar o que elas gostariam de ouvir. Paulo falando para Timóteo, isso há milhares de anos atrás. E aqui a gente novamente vê que a igreja deve sustentar a verdade e conservá-la na íntegra, defendendo-a contra deturpadores e falsos mestres. Outro, e diante disso tudo, a igreja deve ser possuidora, é um povo possuidor de uma esperança futura. Por isso que esta esperança tem por centro a volta de Cristo para buscar o seu povo. Essa que tem que ser a nossa esperança. Porque o cenário que a gente está avistando, por um lado, é um cenário triste e muito nebuloso. Muito nebuloso. Por outro lado, também há um cumprimento da palavra de Deus, de que Ele está às portas para buscar essa igreja que foi comprada, foi santificada, foi remida, essa igreja que se tornou um exército, que está a serviço de Cristo e do povo, essa igreja que é representante de Deus na terra, esse povo que está militando como coluna e firmeza da verdade, ela tem essa esperança, e ela tem que ter essa esperança. Tem denominações que não se pregam mais sobre o arrebatamento. Eu conheço um pastor que ele foi repreendido e falaram para ele que não tinha que se pregar mais sobre esse negócio de arrebatamento, não. Porque o reino de Deus é aqui na terra, começou aqui, é aqui na terra, é aqui e pronto, acabou. Não tem que ficar pregando esse negócio de volta de Jesus, não. É o que a gente anda aí no meio ouvindo, irmãos. Sofrendo aí no meio, aí, passando por aí afora. Então nós temos que estar atentos. Quando falar assim, eu sou igreja, você é igreja, você viu nessa noite a importância que a igreja tem aqui nessa terra. O papel que essa igreja tem que desempenhar aqui nessa terra. É uma responsabilidade muito grande que é colocado sobre nós. É uma responsabilidade muito grande que nós temos como igreja, em nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus.